para qualquer política pública. Precisamos dos dados do IBGE. Desde a área da saúde, da educação, saneamento básico, enfim, o que nós produzimos é a referência. É a espinha dorsal. E não só para as políticas de governo, mas para as outras instituições também. Né? E aí foi muito bem enfatizada a questão dos dados primários, secundários, enfim. Né? E aí a gente, com certeza, a entidade sindical, ao promover esse tipo de debate, está demonstrando uma responsabilidade diferenciada na defesa do nosso trabalho, na defesa da instituição e, claro, com uma crítica à gestão que acata a política de governo sem demonstrar uma contestação ainda, pelo menos visível. E quando nós chamamos para cá, não só vocês, muito bem representados, mas outras entidades, a própria FAMURS, né? Para nós é fundamental ter aqui conosco todos os segmentos que utilizam o nosso dado. E hoje a FAMURS é o quê? Lida diretamente com os municípios precisam dos dados do IBGE. Então é um processo que a gente vai continuar. Então, por conta disso, eu queria escutar um pouco mais de vocês, usuários, quando nós teremos esse ano eleição, né, presidencial, para os governos, enfim, e daqui a 2 anos vão ter eleição municipal. E olha só, quanto é necessário nós abrirmos esse debate, porque a atualização da população tem um reflexo que eu gostaria de ouvir mais de vocês, o que significa isso. Assim como a não produção dos dados da POF, que é de 5 em 5 anos. O reflexo disso, né, na discussão da cesta básica, em enormes variáveis que significam uma desatualização e atrasar em mais de 1 ano. Então, é muito grave isso, e se faz muito importante e necessário a gente alastrar esse debate para vários outros segmentos da sociedade civil organizada, e numa visão que é de crítica e fornecer dados variáveis para conseguirmos mudar essa. Eu acredito sinceramente. Eu acredito que, como nós estamos fazendo hoje, se aumentar o debate, tivemos mais apoio, que nem FAMURS, enfim, deputados, por todo o segmento da sociedade, eu não tenho dúvida, com a riqueza de argumentos que nós temos para fornecer, que é possível reverter sim. Ainda mais pegando esses dados que essa luta ainda fala. Né? Pegar os compromissos da FEE, não tem como. É inacreditável que a gente não assumir esse compromisso, essa bandeira, e reverter isso. Todos nós vamos ganhar. Todos. Era isso. Bem, vamos lá. Mais alguém inscrito? Alguém quer falar? Não. Boa tarde para vocês. É difícil não querer falar depois de ouvir coisas que deixam tão indignadas, ou mais do que talvez não seja do conhecimento, mas as notícias detalhadas dessa forma realmente fazem... É bom, mas é ruim, né? Enfim. Eu fiquei, acho interessante o fato de saber que o orçamento do IBGE, o valor dele aproximado, do que significa esse montante. Para mim foi importante saber isso, né, como uma possibilidade de começar a pensar. Eu não tinha essa informação, pensar em termos de colocado em que contexto, né? Como conseguir isso, que o tempo todo que eu fiquei ouvindo, para mim é o grande problema. A começar que a própria presidente do IBGE, e parece de acordo com isso, né, com esse corte, pelo menos ela concorde com as políticas e está muito... enfim, concorde com o que está acontecendo. Precisaríamos, então, de entidades que fortalecessem a questão da importância do IBGE. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, esse é o discurso para defender o IBGE, mas eu pensei também, eu duvido que um desses que estivessem ali falando fossem convidados e fossem sair para
para defender o IBGE, exatamente pela questão daquele discurso. É preciso cortar. Então, isso já diz quem é e como está pensando em termos de política econômica, para mim, né? Quando eu penso nas entidades todas de pesquisa estaduais que participam, por exemplo, dessa coordenação de contas nacionais, de contas regionais, essas instituições, como acabou de dizer a FEE, não tem autonomia, não tem orçamento, não tem autonomia. Não tem autonomia para falar, para dizer, para pensar, né? É quem paga que manda. Eu acho que é difícil pensar que alguém possa dizer alguma coisa se não banca sua despesa. Estou levantando problemas, porque é o que me passa, e para achar solução eu quero ver esses problemas conversados. E essa é uma questão, a autonomia do IBGE. Eu faço parte de um grupo dentro do IBGE que dentro de uma demanda que nós tentamos encaminhar, foi uma demanda derrotada, mas um dos pontos principais era garantir a autonomia de orçamento. Derrotados, enfim, passou. Mas eu acho que essa é uma questão extremamente importante. A outra é com relação a esse aspecto mídia, né? Que é difícil, mas que também poderia ser trabalhado e deve ser buscado trabalhar, enfim, com a formação de discussão que colocasse esse apoio. Enquanto vocês estavam falando, até comentei com o colega, né? Eles estão falando e se reportando aos estados, à classe política, como se nós tivéssemos uma classe política séria, imbuída de um espírito de desenvolvimento do país, né? Esse também é um outro problema para mim. Eu acho que levantar essas questões todas com relação ao IBGE, por exemplo, um outro problema, o IBGE superdimensionou, na última contagem de população, o número de população nos municípios. Superdimensionado. Mais um ano, sem ou não, está superdimensionado. Os municípios não vão ficar se queixando, muito difícil. Então, são coisas que estão colocadas e que me parecem assim, problemáticas para se chegar a isso. Sem falar na questão da dívida, né? Porque para isso tudo não acontecer, nós tínhamos que estar falando disso. E todo mundo em cima disso mudar essa legislação, porque não é nem uma questão de tem que mudar a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, toda aquela questão lá que foi colocada. Mas eu estou só aqui pegando só esse pedacinho aqui, como se eu não me importe com o resto, ou não esteja vendo o resto, só a questão do IBGE, em função dessa toda a importância que ele tem com relação às estatísticas que vão deixar de ser feitas, as que não vão melhorar e as que nem nunca vão se fazer. Obrigada. Mais alguém? André. Boa tarde a todos. Pessoal da mesa, iniciativa do sindicato e promover esse debate aqui é sempre muito interessante. E o usuário falando do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, deixa a gente, né, o nosso ego, digamos, massageado assim, mas em função de que aumenta a nossa responsabilidade. Né? Nós, alguns, chegaram há pouco no IBGE, outros há bastante tempo. Então a gente vê assim, um corte desse assim, que nos mostrou que é 2 horas da dívida. Olha o impacto que tem no nosso trabalho, no resultado para o usuário, para a população. Né? Bom, a questão assim, PNAD anual, pelo visto, vai sair. Né? Quase certo que vai sair. A POF vai ficar para o ano que vem e a contagem também para 2016. O agro estava previsto para 2016. Disseram que não ia acontecer como aconteceu em 2007, o agro e a contagem no mesmo ano, que é muito ruim. Duvido que isso não venha repetir. Né? Se a gente vai nos mesmos setores, vamos fazer
a contagem da população e aplicar o questionário do agro também em 2016, que vai ser muito ruim. Não sei como é que vai ser isso. Né? Na verdade, nem uma pergunta, mas umas colocações de quem está por dentro, né? Para quem vê aqui como nossa situação. Além disso, desse corte, a questão do quadro de servidores do IBGE. Né? Entrou 13, já saiu 3. Quantos saíram em janeiro? Né? Quantos saíram no Brasil todo em janeiro? Isso sendo transferido para 2016, não vai ter nem para quem passar toda essa experiência que a gente tem, para quem vai ficar. Né? Não é isso? Trazer o percentual de pessoas contratadas, até também tem pessoas contratadas, que é um artifício que se usa e tal, que ficou um temporário permanente, é muito alto, já está quase 50% ou perto disso. Então, tudo isso aí, né, a gente tem que pensar e ver. Muitos aqui já estão meio, né, em final de carreira. Em 2016, por exemplo, quantos daqui já não estarão mais no IBGE? Tem gente que trabalhou em vários cursos, que tem uma grande experiência para contribuir. Então, tudo isso, né, é mais uma informação para o usuário, né, da situação do IBGE, e mesmo assim, concorde com tudo isso aí, a gente vai lá e faz. Era isso. Deixa eu falar um pouquinho. Sinceramente, eu não esperava que a presidente do IBGE, diante do corte do orçamento, da forma como foi feito, que ela continuasse à frente da casa. Eu acho que uma pessoa, uma técnica do IBGE, que é o caso dela, de carreira, como a coisa foi feita e a que ponto nós estamos chegando, eles estão apertados, porque tem essa questão que o André falou, nós temos muita gente que vai sair, e esse era o momento para você ainda fazer alguma coisa com uma certa qualidade sem ficar preocupado, e lá na frente a gente não sabe como é que vai ser isso, porque nós vamos estar com muita gente nova, muita gente de fora, muita gente contratada temporária, e o quadro hoje em dia da gente está ficando complicado, porque nós temos estados aí que nós temos mais contratados do que funcionários da casa. E assim, eu acho que o correto, ela pediu o Boné ir embora, voltar para as funções dela, lá na DPL, na diretoria, porque não dá para você, quanto funcionário de carreira de uma instituição como o IBGE, e ter um ataque direto desse, você continuar à frente do órgão. Eu, no lugar dela, teria pedido meu boné e ia voltar para minha cadeira. Ia sentar atrás da minha mesa para fazer meu serviço. Não como presidente do IBGE. O que nós temos que fazer aqui, eu acho que é propor, ou tirar um documento aqui, propondo que a gente faça uma ampla defesa, tá, a nível nacional, mandar um documento para a executiva, para encaminhar, uma ampla defesa da instituição a nível nacional, tentando fazer esse trabalho que a gente está começando a fazer aqui no Estado, contato com a FAMUR, contato com usuários, tá? E a gente fazer uma ampla defesa a nível nacional, empurrar isso para todos os estados, para a gente tentar fazer alguma coisa realmente que a gente consiga chegar até Brasília, tá? Com uma sustentação grande. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente, tá? A gente começou a dar um pontapé inicial aqui no Estado e a gente tentar passar isso para o resto dos estados para a gente poder fazer essa frente, né, vamos dizer assim, de defesa do órgão. E tem que ser uma coisa imediata, porque se a gente deixar um pouquinho mais, vai passar, nós temos prazo, a contagem tinha prazo, nós já tínhamos um questionário pronto, tá? Então o trabalho estava todo encaminhado, isso vão engavetar, e o ano que vem tirar da gaveta. Porque o trabalho estava todo montado, o trabalho estava todo pronto, as pessoas estão sendo contratadas para fazer a base operacional. Então, assim, o serviço, se a gente conseguir um pouquinho mais na frente, reverter esse quadro, não vai atrapalhar, tecnicamente, não vai atrapalhar em nada. Tá? Vai atrapalhar em nada. Agora, se a gente deixar passar muito tempo aí, a aquisição vai ficar bem comprometida. Mas eu acho que a gente deveria levar isso a nível nacional para tentar fazer realmente uma
uma ampla defesa, né, a nível nacional desse, buscar, né, os usuários, buscar as federações do município, para a gente realmente fazer um enfrentamento com esse pessoal do governo. Mais alguém? Duda, rapidinho. É que eles têm que vou abrir para eles que eles têm hora. Boa tarde. Em cima do que o André estava falando, eu que trabalhei em agência, sou 6 anos de agência e 1 ano de Porto Alegre, até colocar uma sugestão da Mata aqui, se realmente a contagem for atrasada em 1 ano, que através do sindicato, através de um documento, através de todos os servidores, se faça uma pressão que o agropecuário e a contagem não possam sair juntas. Porque quem trabalhou naquele ano era uma gurizada nova, era aquele monte de gente que entrou no concurso em 2006, com o pessoal que já estava no IBGE sem nenhuma experiência em PDA, em Palmitop, coisa que os novos também não tinham. Foi colocado um programa dificílimo, uma coisa pesada, posto todo mundo a campo, fazer 2 pesquisas simultâneas com um aparelho que estava sendo usado pela primeira vez. E por mais que a direção não queira dizer, ou fique com vergonha de dizer, aquela pesquisa do agropecuário foi um fracasso. Eu não sei, em nenhum momento o IBGE divulgou essa pesquisa em algum lugar. Eu sei que sempre a gente mantém ela escondida embaixo do tapete. Eu mesmo sei, quando eu olho lá aquela agropecuária que em Santana do Livramento tem 700 tratores, que é o mesmo número de 85. Pô, 700 tratores eu saio em 3 horas de estrada rural lá, eu já conto 700 em Livramento. Quer dizer, uma coisa mal feita. Foi mal feita pela falta de organização, por quererem fazer tudo ao mesmo tempo e com uma inovação que estava chegando ao IBGE. Agora, por uma questão do corte de orçamento, vão atrasar em 1 ano a contagem, coisas que os municípios todos precisam. Todos os municípios vivem uma batalha, uma questão de guerra com o IBGE, porque ficam esperando aqueles números, se vai cair de faixa ou não vai. E a pesquisa da contagem vai ficar justamente para o ano que os municípios vão estar numa eleição. Aí vai ser mais uma pressão para cima do IBGE. Legal, nós vamos estar todos com os coletezinhos, batendo nas casas das pessoas e as pessoas nos correndo porque acham que nós estamos lá fazendo campanha eleitoral para alguém. Tá. Em relação ao esvaziamento do IBGE, só um comentário rápido, que essa semana eu completei 1 ano de Porto Alegre, né? E eu acho que eu fui o último, não, quer dizer, na verdade não fui o último, porque eu fui transferido depois de mim, a Viviane foi transferida para cá. Mas quem entrou no IBGE aqui, de fora, que não era do IBGE, não entrou ninguém. E nesse 1 ano eu já vi umas 10 pessoas indo embora do IBGE. Quer dizer, em 1 ano daqui de casa, eu não estou falando das agências nem do interior, estou falando só da sede. Só que na sede, nesse 1 ano que eu estou aqui, eu vi 10 colegas irem embora. Aposentados ou porque passaram um outro concurso. E também eu sei que toda essa gurizada que entrou comigo em 2006, todos seguem estudando. Porque a qualquer momento vão passar num outro concurso e vão deixar o IBGE nas costas também. Vão deixar o IBGE para o passado e vão para um órgão que dê mais valorização ao seu trabalho, que não seja o primeiro a levar uma tesourada da presidente quando tem esses apertos. E em relação à nossa presidente da Mata, não me é nenhuma surpresa ela baixar a cabeça, porque ela é uma indicação da presidente Dilma, ou da ministra do Planejamento. Ela está lá por uma questão de confiança. Assim, ó, eu vou te colocar lá de presidente do IBGE, tu vai estar do meu lado. O que eu fizer, tu vai ter que apoiar. Ela não, isso aí é normal. Acho eu. Eu confio mais nos colegas, no grupo, no órgão, do que na pessoa que está lá para defender os interesses da presidente. Era isso. Eles vão sair agora, né? Vão. Vão fazer as considerações. Deixa eu só perguntar. Desculpa, mas eu acho que é importante só dar alguns dados para vocês que eu gostaria de... Assim, o da Mata colocou uma proposição que deve finalizar a nossa discussão em função disso,
de nós encaminharmos aqui, né, esse movimento de apoio. A Direção Nacional do Sindicato já entrou em contato com deputados federais pedindo uma audiência pública lá no Congresso para debater o IBGE, né, esse corte de verba. Então, acho que é interessante que vocês, com os contatos que vocês têm, né, muitos são iguais aos nossos, mas tem diferenciados, a nível de governo de Estado, enfim. Assim como nós fizemos na FAMURS, nós alastrávamos mais isso, de pegarmos esses contatos, e vocês puderem dar esse apoio para a gente, de solicitarem, né, com deputados, parlamentares, enfim, a importância de o IBGE não ter esses cortes efetuados. Então, isso é a primeira questão. A outra questão é que nós vamos ter, no segundo semestre, o segundo Congresso Democrático do IBGE, que é um debate feito no Rio de Janeiro, que é aberto à sociedade. Já fizemos o primeiro, né? Agora vamos fazer o segundo, que fatalmente nós vamos estar convidando vocês, né, para participar, e é um momento rico de discutir a questão do planejamento das pesquisas, o reflexo das pesquisas na sociedade, enfim, e é de vital importância também a participação de vocês quanto usuários, porque nós vamos estar discutindo lá a questão da gestão, a democratização da gestão, a mudança do estatuto do IBGE, para possibilitar a gente eleger, inclusive, né, a presidência do IBGE e os representantes, né, dos gestores nos estados. Então, é uma discussão que pela segunda vez vai aflorar, né, e a gente gostaria muito de ver a opinião de vocês, de ver uma ação de vocês também apoiando esse tipo de iniciativa, porque hoje a maioria dos municípios, se não a totalidade, estão refém das políticas de governo, dos repasses dos governos federais para aqueles programas, né, que vem verba federal. Poucos municípios hoje têm liberdade, né, de ação pelas suas verbas de município, desenvolvimento comunitário. Estão atrelados à política de governo. Por isso que é de vital importância os dados que nós produzimos para gerar, no futuro, uma realidade diferenciada para eles produzirem as políticas próprias. Vamos lá, começar. Bom, pessoal, eu acho que tem muito para debater e, enfim, agora me parece que o importante é começar essa discussão, agradecendo também o colega aqui que fez uma exposição, companheiro da sociedade civil, que eu já participei muito também, por outro lado, de debates, inclusive junto com colegas seus aí, nessas discussões sobre dívida, né? E já há bastante tempo. Eu só queria lembrar, eu acho que tem duas coisas que seriam importantes, né? Um que, pessoal, cá entre nós, nesse momento eu estou numa situação, entre aspas, antipática, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há autonomia absoluta de instituição nenhuma, isso nem pode haver isso. Né? O governo, pelo amor de Deus, o governo organiza a instituição em grande parte. Então, assim, é assim que funciona. Até que ponto, aí vem a questão, né? Até que ponto também não pode ser uma instituição de governo. É óbvio que não é isso. Só trabalhar para o governo. Lá na FEE, na nossa ideia, a gente pegou e priorizou pesquisas que agradassem, que tivessem um conjunto de situações que fossem favoráveis nesse período. O que a gente fez? Aquilo que tivesse relevância social e interlocução com a sociedade, aquilo que interessasse aos funcionários fazer também, e aquilo que interessasse ao governo. Bom, o que cumpria as três funções, essa era a melhor. Nem sempre se consegue cumprir os três, mas quando consegue cumprir os três, ou seja, tem gente interessada em fazer, quer fazer aquilo, lá no nosso caso, não é isso? O governo demanda, e ainda por cima aquilo tem relevância para a sociedade, bom, essa daí é a prioridade 1. E aqui vem essa outra questão. Eu acho assim, não é só no momento, cá entre nós, né? Não é só no momento de dificuldade que a gente pode mostrar a importância da instituição. Para quem sente de fora, né? É a primeira vez que venho aqui no IBGE. Então, assim, e trabalho como economista aqui, 20 e tantos anos, professor de universidade e tal. Eu acho que o IBGE, tal qual a nossa instituição tem procurado, até por história, fazer aqui no Estado, tem de alguma forma que tentar se abrir mais à sociedade, não é isso?
Porque essas coisas é que dão esse fortalecimento e, ao mesmo tempo, fortalecimento duplo, fortalecimento para situações de dificuldade, fortalecimento também em relação, por exemplo, a possíveis tentativas de quebra de manipulações, etc., esse tipo de coisa. A gente tem que mostrar relevância social, não só, tem que mostrar o tempo todo, tem que ter mais abertura, eu acredito. Esse é o que eu diria, assim, de longe. Estou fazendo papel antipático de dizer algumas coisas que talvez não devesse estar dizendo aqui. Mas, né, estou tentando contribuir, porque eu acredito que é isso. Isso é fundamental. Essa é a questão. Autonomia, sociedade, governo, tem que ter mais abertura, não pode ficar num mundinho ali à parte. O que nós fizemos também, dando exemplo? Bom, o colega está lá sempre, né? Agora, quarta-feira, que vem, já convido a todos, vamos estar fazendo um debate sobre conjuntura internacional. E isso é feito periodicamente, não só debate de conjuntura, nem de economia, sobre a autonomia da mulher, sobre, sei lá, todo tipo de debate quando tem alguma pesquisa. E essas coisas aqui, por exemplo, é uma questão interessante, porque acaba mostrando o teu papel, a tua inserção. Então, essa questão de ter uma interlocução com os mais diversos atores, nós temos ali com o pessoal dos movimentos sociais, com o pessoal das secretarias de governo, com a universidade, a gente tenta compor isso regionalmente, com a Universidade do Interior, com o próprio IBGE, com o IPEA, e assim a gente vai compondo um tecido que multiplica, né, a força da instituição. E só para relembrar e para terminar minha participação, então eu acho que isso é importante. Então, essa ideia assim, ficar reclamando, o governo se mete, o governo faz, o governo acontece. Sim, o governo se mete, faz, acontece, e é isso aí mesmo. Essa é a situação. A gente reage, a gente procura mostrar, Agora, a ideia é que vamos viver numa bolha completa, completamente isolado do mundo. Bom, não dá, né? É impossível. E como é que fortalece isso? Exatamente mostrando cotidianamente a importância, né? Que é óbvia, evidente, mas tem que ser feito o tempo todo dos trabalhos aqui realizados, né? Por outro lado, lembrar que existe a ANIPES, né? Associação Nacional de Institutos de Pesquisa. Então fica a sugestão que reúne todas as instituições estaduais de pesquisa, eu, IBGE, eu, IPEA e tal, fica a instituição de um contato com a presidência, que eu nem sei, eu não tive nesse último congresso, quem é que está na presidência da ANIPES, com a presidência dessa instituição, porque dali pode sair uma carta, enfim, um apoio institucional que reúne, daí tem o peso de uma associação nacional que reúne todos os institutos de pesquisa. Eu agradeço mais uma vez, espero poder ter contribuído de alguma forma. Para encerrar, eu só queria lembrar alguns pontos. Acho essa questão da academia, né, da inserção do IBGE na academia. A academia tanto privada quanto pública, né? É um caminho também de busca de apoio. Lembrando todos, né, do colocado no início, acho que colocar essa questão lá de anos atrás, bastante tempo atrás, a tentativa de manipulação do índice, né? Eu era acredito na faculdade, e houve um grande apoio, né? E era um momento de ditadura, né? Mesmo assim, eu acho que isso conseguiu reverter, ou pelo menos reverter em parte, a tentativa de manipulação. Mas pelo menos deixou aquela questão pública, houve o apoio, né, da sociedade. E isso há muito tempo atrás. Hoje o IBGE é uma instituição muito mais forte, muito mais apoio na sociedade. Então, um caminho é a academia, procurar institutos de pesquisa, enfim, né, além desse institucional, que é a ANIPES, né, que é uma instituição por si só, né, que reúne, que tem vínculos com a academia. Mas, além disso, sim, o IBGE faz parte também. Buscar apoios na academia, universidades privadas, PUC, URGS, etc., tal, país afora. Né? As instituições estaduais independentes também da ANIPES, também são instituições que podem ser, se buscar esse apoio específico das instituições estaduais estatísticas, né? Que, como eu disse antes, todas se valem do IBGE e todas, tenho certeza, que vão dar esse apoio ao IBGE. Lembrar mais uma coisa, que
não apenas política federal, né, impostos federais, também tem impostos estaduais que vão para os municípios. E uma das variáveis utilizadas para a distribuição de recursos do Estado é a dada de população. Aqui no Rio Grande do Sul, a responsabilidade do cálculo é da FEE, mas acredito que no resto do país, com exceção de um outro estado, é do IBGE, porque poucas instituições, além da FEE, fazem cálculos estimativas de população. E, embora nós também já vamos estar junto com o IBGE em breve, né, fazendo uma metodologia homogênea. Então, o ICMS também, né, todos os estados, esse retorno do ICMS, envolve cálculos de população do IBGE, política pública estadual, com dado do IBGE, sem contar o Tribunal de Contas da União, que eu falei antes no PIB per capita. Né? E mais ainda, uma outra coisa que tem que se dar conta, o sistema financeiro. Né? Bancos, grandes bancos, todos os grandes bancos têm departamentos, hoje profissionalizados de economia, todos com estimativas de cálculos, de PIB, etc. e tal, todos, sem nenhuma exceção, usam estatísticas do IBGE. Né? Então, é mais um local que pode se buscar apoio, porque aí sim, ali, os bancos é competitivo. Né? Quem acerta mais leva mais dinheiro. Né? Então, é fundamental, a estatística do IBGE ali é fundamental para todas as estimativas que tem de cálculo econômico. Sem ela, sem o IBGE, não se calcula nada, volto a afirmar, quase nada, né, nesse Brasil. Então é outra fonte, esse mesmo setor que já está, né, já foi muito bem visto aqui, né, recebendo 60%, 70% do orçamento, né, mas eles, até para parte desse dinheiro que vem para eles, vem para a orientação dos departamentos de economia deles com base em estatísticas públicas. Estão jogando contra o patrimônio públicas. Não tem pesquisa primária, ele se vai em estatísticas públicas, especificamente estatística do IBGE. Né? E justamente o atraso dessas pesquisas influenciará profundamente todos esses modelos, né, de interpretação, modelos de previsão, né, de projeção que eles têm, né, nesses departamentos. Né? Todos esses modelos envolvem parâmetros, estatísticas públicas, gratuitas do IBGE, também é uma fonte possível de contato, por que não? Eu acredito que, volto a afirmar, mexer com o IBGE, talvez para vocês, eu estou dizendo isso como elogio, não estou, só mexer com o IBGE é mexer com a sociedade brasileira. Né? De fato é, né? Eu verifico isso profundamente, né? Pelos meus contatos, pelo meu trabalho profissional. Né? Não se mexe com estatística nesse país, não se faz trabalho que envolva alguma estatística que não envolva o IBGE. Lá na FEE eu posso listar nossos diversos indicadores. Recentemente divulgamos um, né, o PIB, a gente fala tanto no PIB, que é o nosso, que a gente chama de DESE, que é o Indicador de Desenvolvimento Socioeconômico, que a gente calcula para todos os municípios. O IDESE não se calcula sem o IBGE. Então é um mantra, de fato é uma verdade absoluta. Né? Não se calcula nada nesse país sem a presença, a atuação constante, permanente, contínua, POF. Sem POF, o que faz sem a POF? Continua fazendo a pesquisa inflacionária, continua calculando o IPCA, mas distorcido, né? Porque a POF é o fundamental, que dá os parâmetros, né, estrutura para ponderar os diversos preços. Né? Pode não fazer a POF nunca mais, mas a POF de 20 anos atrás, a estrutura de consumo era outra. E quanto mais atrasado fica, mais perde credibilidade aquela estatística e perde a sua utilidade. Né? Porque passa a não ser mais um indicador confiável da verdadeira inflação do país. Então, muito obrigado. Né? E contem com o apoio nosso, da FEE, e das instituições estaduais. Eu acho que foi sugerido uma carta, alguma coisa buscando apoio das instituições, tenho certeza que todas darão ao IBGE, com devida, mais uma vez, não é por favor, ao contrário, quem presta a favor da sociedade, quem presta um grande favor à sociedade brasileira são vocês, o IBGE. Eu acho que é uma instituição, uma das únicas instituições nesse país, né, que merecem, de fato, o nosso aplauso.
obrigado. Desculpa, eu peço desculpas, porque, felizmente, ficamos meio que avançados aqui. Mas esse é o caminho. Tudo de bom. O que eu poderia falar mais para... A gente poderia falar muita coisa. Com relação à importância do IBGE, eu já fui bastante longe, inclusive em 2010, quando houve na Câmara Federal uma CPI da dívida pública. Eu fui convidado para participar da CPI para me manifestar sobre a dívida dos estados com a União. E naquele trabalho que eu apresentei na Câmara Federal em 2010, eu apresentei lá umas ponderações no sentido de que os estados estavam sendo expropriados pela União. Portanto, quando se fala em autonomia, nem autonomia dos municípios, nem autonomia de Estado, nem autonomia de instituição, nem autonomia de fundação. Ninguém tem autonomia nesse país. Ninguém tem autonomia nesse país. Quem manda é Brasília. Na época, inclusive, fui mais longe com relação ao IBGE, dei uma estudada no assunto do IBGE, porque eu estava tratando em cima do IPCA e estava tratando em cima do GPDI, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E defendi a tese na Câmara Federal, e dali para frente continuo defendendo a tese, de que o GPDI é ilegal, ele não poderia ser utilizado em qualquer legislação brasileira. Porque nós temos uma instituição de Estado que se chama IBGE. Está escrito no meu trabalho desde 2010, não estou fazendo demagogia com vocês. É só pegar o meu trabalho, depois reeditado, só nas partes impressas ele foram editados, mais de 7.000 edições impressas teve esse trabalho. Defendo e continuo defendendo que a Fundação Getúlio Vargas, o índice que ela calcula não poderia ser utilizado em qualquer legislação brasileira, muito menos nessa que incide sobre a dívida dos Estados coloniais. Porque o IBGE é uma instituição de Estado. Isto está na Constituição Federal. Portanto, a importância de vocês para mim, falar da importância de vocês é chover numa olhada, porque realmente o IBGE além de ser querido, mas ele é realmente importante. Por isso, que eu acho que os senhores têm que partir para algum estudo de profundidade. Partir do princípio que os governantes não sabem do que estão fazendo é uma grande ilusão. Eu venho de longe, como dizia o Brizola. Eu fiz greve no serviço público como presidente de associação no tempo que o funcionalismo não podia nem se sindicalizar. Antes da Constituição de 88 eu já comandava a greve no serviço público. Eu tenho uma certa experiência por aí da vida. É uma ilusão da gente achar que o político não sabe o que está fazendo. Dizer que a Dilma não sabe o que está fazendo, se ela presidiu a fé. Falar que a Dilma não sabe, olha, quando vocês têm contato com deputado federal, com senadores, a gente tem muito hábito de dizer, esses caras não sabem nada, os caras sabem muito. A gente se surpreende do conhecimento que eles têm. Eles sabem muito. Portanto, o que está sendo feito é de caso pensado. Os senhores não partam do princípio, minha opinião, não partam do princípio de que eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem sim. Sabem de caso pensado. Não só com o IBGE, como outras instituições, mas com o IBGE, assim, todos nós sabemos o que significa cortar gasto e não dar dinheiro suficiente para o IBGE funcionar bem. Os jornais diariamente estão lá com o IPCA, com não sei o quê, tudo dado do IBGE. Quer dizer, então, caso pensado. Vocês têm que trabalhar com essa, na minha opinião, vocês têm que trabalhar com esse dado concreto. Isso é caso pensado. No caso dos estados, quando eu fiz o meu segundo depoimento da CPI, eu fui convidado uma vez, depois fui convidado de novo, na mesma CPI. Fui muito honrado até, porque, afinal das contas, um cara aqui da planície lá é chamado para falar para deputado e tal. E, no final, teve 3 pessoas que me abordaram. E porque eu defendia na época, continuo defendendo até hoje,
de que a dívida dos estados com a União já está paga e que nós tínhamos que refazer o cálculo dessa dívida desde o início. O refazimento, não sei lá na época até do refazimento. Que significava dizer dar mais dinheiro para os estados, ou seja, deixar de roubar dos estados. Muito bem, me procuraram 3 pessoas da alta cúpula do Congresso Federal, depois da segunda manifestação, e me disseram o seguinte: Galarotto, tu quer dar dinheiro para os governadores? Vai tudo para a corrupção. Isso foi dito aqui nesse ouvidinho aqui. Vai tudo para a corrupção, cara, não dá para dar dinheiro para o governador. Isto é o que está dentro do Congresso Nacional, mas não é do político. É do estamento burocrático que comanda Brasília. Há um estamento burocrático que sabe muito bem o que está fazendo. Porque vocês notam assim, sai governo, entra governo, sai Fernando Henrique, sai Collor, entra Collor, sai Lula, entra Lula, sai Dilma, entra Dilma. A política sempre é a mesma, sempre. Muda um pouquinho aqui, um pouco lá, mas continua tudo igual. Por quê? Por que muda? Ah, tem umas mudanças pontuais, eventualmente, mas por que não muda na essência de todo? Porque há um estamento burocrático. E veja bem, o presidente, quando chega em Brasília, o cara é bom de voto. Porque eu, por exemplo, não chegaria nunca lá, porque eu nunca consegui ganhar voto. Para me eleger, nem nunca busquei também, né? Também não vou buscar. Mas o cara chegar lá tem que ser bom de voto. Mas isso significa dizer que o cara é bom em tudo. Conhece a realidade da Amazonas, do pirarucu da Amazonas e da lebre aqui do Rio Grande do Sul. Não tem como o cara saber. O que vai acontecer? O cara chega lá, apresenta-se o problema, o Brasil demasiadamente centralizado, está centralizado demais, tudo chega em Brasília, tudo se resolve em Brasília. Chega lá, primeiro dia o presidente recebe, temos que resolver o problema da pesca na Amazônia, daqui a pouco chega outro, temos que resolver. Não tem como o cara saber, e depende dele decidir. Quem é que vai levar o parecer? São as mesmas pessoas que estão lá dentro do governo há 500 anos. No tempo dos milico, e eu vivenciei bastante esse tempo dos milico, no tempo dos milico diziam assim, não adianta ter presidente gaúcho. Porque a gente reclamava aqui no Rio Grande do Sul, pô, só tem presidente gaúcho lá e nós continuamos essa mesma merreca, o que está acontecendo? E eles diziam assim, não adianta ter presidente gaúcho, não adianta nem ter ministro gaúcho, tem que ter o terceiro escalão, porque estes é que comandam a máquina pública federal. Quando o senador chega lá, quando o presidente chega lá, o ministro chega lá, eu sou escolhido ministro porque o cara é meu, o presidente é meu amigo, pô. Mas não entendo tudo. Ele vai chegar e chamar o assessor, quem é que entende esse assunto? Ah, tem o fulano, fulano, fulano. Me dá 3 pareceres. É mais ou menos aquele negócio assim, deu uma batida ali, dá 3 e vou escolher o menor. No carro. Portanto, quem comanda o espetáculo em Brasília é um estamento burocrático, minha opinião. Há um estamento burocrático que comanda o espetáculo no Brasil. Então vocês partem do princípio seguinte, não é por acaso que está acontecendo isso, não é por falta de conhecimento. Então sair para a rua e dizer eu sou importante, eu sou importante, eu sou importante, não vai adiantar nada. Vocês têm, no meu entendimento, tem que confrontar a situação. Vocês têm dados, vocês são os caras que detêm todos os dados do Brasil. Vocês têm que pegar o dado concreto e dizer assim, com que é que eu posso confrontá-los? Esse negócio de não ter dinheiro, não. Tem dinheiro, tem. Por que tem para dívida? Por que tem superávit primário? Por que para isso tem e para isso aqui não tem? Tem um dado concreto. Então, isto confronta a autoridade. E a autoridade, só o fato de chegar lá e tu fala com o deputado, fala com o senador, tu um ouvido aqui, sai lá e acabou. Então, no meu entendimento é assim, tem que ter dado concreto, tem que ir para o fundo dos números, dos orçamentos, dos dados que vocês têm, aprofundar e dizer assim, olha aqui, ó, tu está fazendo isso aqui, ó. Tu está condenando, sei lá, eu agora vou dar um chute aqui, que eu não tenho, o trabalho de você, não, né? Com essa tua política está morrendo tantas mulheres porque não tem não sei o que, é o seguinte, esse dado concreto, isto é importante. Vocês acham que vocês têm muito dado na mão,
para confrontar não só a autoridade, não só o político, como os jornalistas, como esse cara que disse o seguinte ali, ó, não tem que cortar porque o governo gasta mal. Isto é uma mentira que foi sendo reproduzida, está sendo aceito como verdade. O próprio cara que estava defendendo o IBGE disse que tinha que cortar serviço público. Se o cara aceita que for, por que não cortar o IBGE também? Porque tem que cortar todo mundo, por que não o IBGE? Sabe? Olha lá, é meio contraditório o cara ali. Ele está defendendo o IBGE, no entanto está dizendo, realmente o governo gasta mal. Ah, por que só aqui no IBGE se gasta bem? Sabe? Então, já está aceito como verdade o fato este de que o governo gasta mal, mas a dívida ninguém mete a mão. Por exemplo, esse é um dado concreto que vocês têm na mão. Não precisa pegar esse dado que eu deixei aqui. Pode pegar no orçamento, vocês pegam algum cara que seja mais que gosta de entrar nesses númerozinhos lá. Bem, então, o que eu mais tinha que dizer? É isso, né? Na verdade é isso. Eu me coloco à disposição, como eu sempre digo, já conversamos outras vezes aqui, a Auditoria Cidadã é um grupo de pessoas do qual eu faço parte, já ajudei a fundar o Núcleo no Rio Grande do Sul, faço parte do grupo, ajudei a coordenar no primeiro momento, depois passei para um outro colega. Hoje eu não estou participando tão ativamente do núcleo, mas continuo sendo membro do núcleo da Auditoria Cidadã. Quem é? O que nós defendemos? Nós defendemos o seguinte, pô, os caras estão levando essa grana toda, eu quero saber quem é que está levando, como é que está sendo levado, por que está sendo levado. Porque, imagina, vamos pegar um dado da Petrobras que está dando essa celeuma toda ali. É uma cláusula do contrato que está dando toda essa celeuma. Uma ou duas cláusulas do contrato que geraram toda... Não, porque eu fui obrigado. Isto é ato discricionário do que detém o poder de assinar aquele contrato. Então, às vezes, a gente está buscando problema na lei, na Constituição, não sei o que, a autoridade faz a jogada lá numa cláusulazinha de contrato. Imaginem o que não acontece nos contratos com a dívida pública que envolve essa grana toda. Nós queremos fazer auditoria da dívida para nós saber, quem é que está levando e como está sendo levado. Outro dia teve um lançamento de uns títulos do governo federal. A banca comprou a rodo os títulos do governo federal. Eles estavam referenciados pela taxa fixa de 10 e pouco por cento ao ano. A banca comprou a rodo. O governo federal lançou 10 e pouco ao ano e a banca arrematou quase todos os títulos que o governo federal lançou. Muito bem. A Selic começou a subir. Aquele título que eles tinham comprado com 10 pontos ao ano virou mico. Eu estava acompanhando, eu quero ver o que vai acontecer, porque os bancos nesta vez vão tomar um tufo. Pois eles se reuniram e decidiram e obrigaram o governo federal a comprar todos os títulos de novo. Porque eles só teriam direito a essa remuneração dos 10. Quem entende um pouco de títulos públicos, sabe? Você compra um título público, você só vai ter direito a essa remuneração cheia no final do contrato. São títulos de 2, 4, 5, 10 anos. Se você vender antes, você perde a defasagem, está vendendo no mercado de balcão, como se chama. É o mercado ali, vai vender por menos do que aquilo. Iam tomar um tufo danado. Os banqueiros se reuniram e obrigaram o governo a recomprar pelas taxas contratadas, antes do final do contrato. Então, meus amigos, tem coisa aí, e no caso do IBGE, e no caso dos contingenciamentos, tem sapo enterrado sim, e nós temos que ir atrás do sapo enterrado. O que dizer simplesmente o IBGE é bom? Eu digo isso a gente já conversou, hoje é amigo, vocês já participaram de reunião da Auditoria Cidadã também. Eu já fiz isso na minha instituição, como servidor público, a gente fica batendo, não, porque eu sou bom, porque eu sou bom, porque eu sou bom, porque eu sou bom. Tem que botar o dedo na ferida, tem que ir buscar o sapo enterrado e dizer, está aqui o sapo e quem enterrou foi o fulano. Nós temos que buscar esse dado, porque esse dado confronta. Só fazer a carta, vira na carta. No dia seguinte a carta está esquecida e não tem que ter dado concreto que confronta jornalista, que confronta mídia, que confronta deputado, que confronta... É dado firme. O cara chegar lá e tá... Isso vocês... com milhões de dados que vocês têm na mão, dificilmente vocês não vão ter condições de indicar o sapo enterrado. Por que é que a Fundação Getúlio Vargas recebe subsídio anualmente do governo federal? Foi instituída lá pelo Getúlio Vargas, em 1900, sei lá o quê,
né? Porque as instituições não tinham credibilidade. Até hoje, pelo que me consta, há uns 2 anos atrás eu fiz uma pesquisa, todo ano a Getúlio Vargas recebia uma verba por conta de um decreto do Getúlio Vargas, não sei quanto é que está a grana, mas é uma grana bem grossa aí. Tem o IPEA já fazendo pesquisa na área de você, que não podia estar fazendo. Deu no que deu, não sei se este resultado, eu desconfio que não houve equívoco do carro. Eu acho que foi o caso pensado. Porque é um erro tão grosseiro que não me desce na garganta. Primeiro que se meteu, por que é que o IPEA, de repente, começa a fazer coisa para o IBGE? Então, eu não sei se vocês não estão a caminho da forca também, bicho. Como instituição. Não sei se vocês não estão também sendo levados para a privatização e deixar por conta de Fundação Getúlio Vargas. Tá. Muito obrigado. Fica acompanhando, levanta a palavra. Eu queria te fazer só uma pergunta em relação à dívida pública. 42% do orçamento, que nem é para pagar toda ela, é para pagar um pouco mais de juros, amortização, acho que a amortização não chega nem à metade. Não chega no principal. E eu queria saber o seguinte, o que seria, na tua opinião, uma solução para esses 42 caírem lá para baixo e dando uma fatia maior para a saúde e educação? Tu falou da auditoria, falou sobre fazer uma auditoria. Eu já escutei o pessoal mais radical falando em calote. Haveria como, sei lá, diminuir para menos de 1/3 do orçamento e o juro ficaria maior? Como seria? Um caminho era a baixa da Selic. A Selic estava indo numa tendência boa, tinha que baixar mais. Mas, de repente, sem mais, sem menos, ela começou a subir. Porque tem a inflação, não sei, isso é conversa mole de FMI que os jornalistas aceitaram e estão vendendo essa ideia. O governo da Dilma e do Lula já começaram a baixar a taxa Selic devagarinho. Não estou fazendo propaganda deles, não estou pelo contrário, não tem nada a ver com nenhum deles, né? Mas eles realmente começaram com uma política e que, se vocês analisarem a queda da Selic, tu vai ver que a inflação não subiu naquele período. Portanto, esse negócio de queda de Selic, aumento da inflação, é conversa mole para poder dormir. Isso é para dar sustentação. O Brasil é um dos países que paga o mais alto juro do mundo. Nós estamos falando em juro real. Que tu pega, de novo aqui, né, o cálculo entra o IBGE no jogo. Quanto é que a Selic? 11%. Pega o IBGE, o IPCA do IBGE, desconta o IPCA, que é a inflação oficial brasileira, e nós vamos ter que estar lá em 6%, vamos dizer, a inflação do IPCA hoje, 6%. Eu estou pagando 5% de juros reais, de lucro puro na aplicação financeira, 5%, porque eu pego os 11 e tiro, a grosso modo, né? Vamos fazer um cálculo simples, bem simplístico, bem simplificado. 11% da Selic. Tu tira 6 da inflação e sobra 5 de... Os Estados Unidos estão pagando a taxa dele, a Prime, 0 ponto alguma coisa, e a inflação está em 2 e pouco, 3. Quer dizer, quem aplica em juro americano hoje, quem aplica no mercado, no título alemão, quem há pouco tempo atrás, durante a tal de inventaram a história de crise e tal, aí, mas é um outro debate grande. Quem aplicava em Londres, há pouco tempo atrás, quando deu aquela confusão no mundo todo aí, o governo inglês, e o alemão parece que fez isso também, colocou juros reais negativos, juros nominais negativos, desculpa, juros nominais, ou seja, tu me dá 100 pila hoje e eu te devolvo 98 amanhã. E o Brasil estava com as taxas de juros reais, quer dizer, pagando... Enquanto que o mundo está praticando juros reais negativos, ou seja, está remunerando seus títulos públicos abaixo da inflação, nós estamos remunerando 5% acima da inflação. Então, o caminho era esse que estava sendo começado. Por que inverteu essa balança? Não se sabe. Só se sabe que quem comanda o espetáculo, a gente fica mais uma vez comprovado que quem comanda o espetáculo são eles. Eles realmente não. O caminho para nós reduzir é, com certeza, juro básico diminuir. Nós temos outros caminhos, governo brasileiro, vamos pegar um caso concreto. Os juros que os nossos bancos cobram do cheque especial, cartão de crédito, são abusivos, é roubalheira. E por que o governo federal não usa as suas duas grandes instituições financeiras, que são as maiores do país, para fazer regulagem de mercado? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
começaram timidamente a fazer isso. Regular o mercado. Se o juro que está sendo praticado no Brasil é de 200 e tantos % ao ano no cartão de crédito, basta o Banco do Brasil baixar esse... que os bancos têm que baixar também. E uma instituição financeira federal, uma das suas grandes justificativas é regular o mercado. E nós não usamos regulagem de mercado. Então tem saída, tem. Agora, claro que a gente tem que ter consciência de que o outro lado não está morto. Né? Os outros lados estão se mexendo, porque eles ganham muita grana com isso. A gente tem que ter essa consciência. Mas que o caminho era esse que estava sendo seguido e que inverteu agora. Né? Começamos a voltar de novo aos maiores patamares de juros do mundo. Mas um caminho é esse, com certeza, que o pessoal da Dilma e tal, principalmente, que bateu. E esse era o caminho certo. Nós tínhamos que continuar nessa queda aí. Mas inverteram. Significa o quê? De que os caras ganharam o jogo lá. Tentaram baixar e os caras conseguiram reverter o jogo. E nós, enquanto servidores públicos, que levando porrada o dia todo, porque o problema no Brasil é o servidor público, nós ficamos só nos autoelogiando. Desculpe que eu digo isso, mas isso eu já senti no peito, já é uma meia-culpa que eu também faço. Nós precisamos sair do jogo pesado. Nós temos que botar o dedo no saco enterrado. Está lá. Muito obrigado. Continuo à disposição dos amigos. Bem, agradecer ao Cassaroto mais uma vez. E agradecer aos presentes aqui, né? E assim, vamos continuar na nossa batalha. A briga está só começando. Vamos ver lá no Rio como é que a gente faz, e aqui no Estado, articular aqui no Estado, para a gente montar uma frente popular aqui no Estado e a gente começar a tentar angariar. E esse foi só o início, né? Esse foi só o início. Tá? Obrigado a todos aí. Um abraço. Muito bem. Ah, do artigo. Não, eu tirei para ele. Artigo do gráfico. Outra dela, ela tirou. Ah, não, eu mandei fazer um quadro. Eu tirei uma dela na praia e mandei fazer um quadro. Você vai ser sábado. Ah, é? Tinha mais um sobrinho. Ela que está em casa. Bem bonito. Uma outra pessoa pode ser que eu não, porque ela não me avisou. Não, eu fico sozinho. E ela vai. Ah, ela. Com certeza, né? Ó.